Queria cumprimentar o presidente da República, presidente Lula. Queria cumprimentar o presidente Lula. Queria dizer, presidente, que o senhor sempre foi e continua sendo muito bem-vindo no Rio de Janeiro. Cumprimentar a nossa primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva. Cumprimentar os ministros presentes no dia de hoje, nossos deputados federais, em nome do doutor Luizinho, da Benedita e do Lindbergh. Cumprimentar o meu amigo, meu irmão, prefeito dessa cidade, Renato Cozzolino, e a sua esposa Lara. Dizer o seguinte, presidente, em primeiro lugar, que isso aqui é um sonho, não sonhado só pelo governo federal, ou pelo governo do estado, ou pela prefeitura. Quando se faz uma entrega dessa, presidente, é dessas pessoas que sonharam tanto que a gente realiza o sonho. Dizer que queria lhe parabenizar por ter voltado esse programa tão importante que é o Minha Casa Minha Vida. E queria dizer, presidente, que a gente fica muito feliz em poder ter colaborado com a estação de tratamento de água, que foi um investimento que o governo do estado fez para que esse sonho pudesse estar sendo realizado hoje. E é assim, presidente, que a gente acredita que é o verdadeiro pacto federativo. As eleições definitivamente acabaram e nós temos que trabalhar juntos, presidente, governo federal, governo estadual e prefeitura, para que a gente possa de verdade fazer aquilo pelo que nós fomos eleitos. Gostando ou não gostando, nós estamos aqui e nós temos um compromisso maior. E o compromisso maior é trabalhar por esse povo, é trabalhar junto, independente de coloração partidária, de bandeira política, mas imaginando e tendo a certeza, presidente, de que o nosso papel aqui é trabalhar por essas pessoas. Queria parabenizar a cidade de Magé, dizer que eu acredito que a Baixada Fluminense, presidente, que foi tantos anos esquecida, hoje ganha demais num residencial como esse, mas sobretudo na visita do presidente da República, na visita do governador do estado, mostrando que a Baixada é sim uma potência nesse estado e precisa ser tratado com carinho e com respeito que o morador dessa região tão trabalhadora e tão importante do nosso estado merece. Viva Magé! Viva a Baixada Fluminense! Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ei, som. Uma coisa que me deixa muito emocionado é quando eu venho a uma cidade entregar a chave de uma casa para uma pessoa. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu queria só cumprimentar as pessoas que estão aqui, a minha querida companheira Janja, o nosso querido vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que estava lá em Santo Antônio da Posse, em São Paulo, o governador Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, o nosso querido Jerônimo, que estava lá em Euclides da Cunha, governador da Bahia, o nosso querido Helder Mililo, ministro do Estado da Cidade em exercício, a nossa querida ministra Nelly Franco, ministra de Estado da Igualdade Racial, o nosso querido Padilha, que falou ali também de Santo Antônio da Posse, São Paulo, o nosso Tiago Pampolha, vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, os deputados e deputadas federais, a nossa querida Benedita da Silva, o nosso companheiro Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro,
a nossa companheira Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, o doutor Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, e o Lindbergh Faria, do PT do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar o nosso querido prefeito de Magé, o Renato Covolino, e sua esposa Lara Torres. Quero cumprimentar o nosso companheiro Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal, o deputado estadual Vinícius Covolino, por meio de quem cumprimento as deputadas e os deputados estaduais. Quero cumprimentar o prefeito Fabiano Horta de Maricá. Eu não tinha visto o Fabiano, cadê o Fabiano? Fabiano sempre discreto, chega e vai para o cantinho dele sentar. O Celso Horta, presidente da FINEP, cadê o Celso da FINEP? E quero cumprimentar as famílias que estão recebendo a casa, no nome da Ana Maria da Piedade e a Delma de Carvalho Pereira e seu filho Raul Pereira. Contar um pequeno caso para vocês. Não existe nenhuma explicação como é que um conjunto habitacional como este ficou paralisado desde 2011. Não é possível, porque no Brasil você tem gente que tem carro que não precisa de carro, você tem gente que tem carro que não precisa de transporte, você tem gente que tem casa que não precisa de casa, mas você tem uma parte da população que não tem carro, que não tem casa e que não tem sequer dinheiro para pagar aluguel. É dessa gente que o governo tem que tratar, é dessa gente que o governo tem que cuidar. É por isso que eu não gosto de utilizar a palavra governar. Governar é uma coisa chique. E eu não quero governar, eu quero cuidar das pessoas que precisam ser cuidadas. Uma pessoa que tem um bom emprego, uma pessoa que ganha um bom salário, não precisa do governo. Não precisa do governo. Quem precisa do governo é o povo mais humilde desse país. É o povo que ao longo da história foi esquecido. É o povo que só é lembrado pelos políticos na época da eleição. Na época da eleição, o pobre é a coisa mais importante da face da terra. Na época da eleição, qualquer candidato xinga banqueiro, qualquer candidato xinga empresário e fala bem do pobre. Mas na hora de governar, governa para o empresário, governa para os banqueiros e o pobre fica esquecido. É isso que acontece nesse país durante 500 anos. E é por isso que eu voltei e no primeiro mês eu refiz a medida provisória para recriar o Minha Casa Minha Vida, que foi o mais bem sucedido programa habitacional da história de 500 anos do Brasil. Foram mais de 4 milhões de casas contratadas e foram entregues muitos milhões de casas nesse país. E vocês sabem, o presidente da Caixa poderia ter falado aqui agora: quem está recebendo essas casas não vai pagar nada. Não vai pagar nada. Porque é preciso que a gente tenha consciência de ajudar um pouco. Essa dona Ana que ganhou a casa, essa mulher tem uma mãe com mal de Alzheimer. Essa mulher tinha um filho com problema também e tem um neto com problema, e é ela que cuida e ganha R$300 por mês. Se o Estado não ajudar, quem vai ajudar essa mulher? Não, e eu tô puta aqui, porque ela não deveria estar ganhando R$300 do Bolsa Família. Eu vou saber porque que ela está ganhando R$300. Ela deveria estar ganhando no mínimo R$600. Eu vou ver se aconteceu alguma coisa, Ana. Porque não é possível. Não é possível, gente. Eu tenho dito ao longo da minha história: para cuidar dos pobres, a gente não governa com a cabeça. Para cuidar dos pobres, a gente governa com o coração. É o coração que tem que falar. Porque
tem coisa que somente o coração obriga a gente a fazer.